Olá, pessoal. Estamos aqui começando o nosso capítulo 1 da fase 2, que é o nosso CIR fusível. Aqui eu tenho uma imagem e eu gostaria que vocês olhassem bem para esses três pequenos componentes. Eles parecem simples, são fusíveis, tá? É a única barreira entre a segurança do seu circuito e até da sua vida e uma explosão catastrófica. Quase ninguém sabe, mas cada um deles guarda uma tecnologia de física e engenharia completamente diferente de ter a terrível, a temível alta corrente. Hoje você vai descobrir porque um deles custa centavos, outro usa uma mecânica diferente e o terceiro é capaz de transformar areia em vidro em milissegundos para salvar a sua vida. Então, pessoal, vamos começar pelo patriarca de todos, esse clássico fusível de tubular de vidro. Todo mundo conhece, é o mais simples que tem, mas dá uma importância terrível. Ele é o guarda tradicional da guarita, o nosso CIR fusível, é aquele que fica na portaria. Lá na portaria, do lado dele, em cima do muro, está o Lord Varistor, que nós vamos ver amanhã, pessoal. Mas ele é o guarda tradicional, o mais famoso e utilizado do mundo. E a grande genialidade do corpo de vidro dele, transparente, é a sua honestidade. Ele não esconde o jogo. Ou seja, quando você bate o olho em um fusível de vidro queimado, você já tem um diagnóstico de mestre na hora. Então, como seria? Se o filamento, esse fiozinho aqui, ó, esse fiozinho que você está vendo aqui dentro dele, se eu vier com calma aqui, acredito que vai dar para observar bem. Vou girar um pouquinho. Quando eu pego um reflexo ali, você vê um filamento aí dentro, ok? Bom, esse filamento aí, se ele tiver partido no meio, mas e o vidro continuar limpinho, sem nenhuma mancha, sem nada, significa o quê? O seu circuito sofreu uma sobrecarga leve e constante. Ou seja, a corrente foi subindo aos pouquinhos e passou do limite. Ele aqueceu, vermelhou e rompeu. Só isso. Quer dizer, só isso, mas deu problema. Ele morreu. Mas se o vidro estiver completamente preto, espelhado até, ou até estilhaçado, aí, meu amigo, ocorreu um curto-circuito violento. Uma corrente altíssima que entrou com tudo e o filamento vaporizou para salvar o resto da placa. Então, o que eu posso falar desse fusível, falando só e mostrando, é isso. Então, esse rapaz vai sair de cena. Muito obrigado, pessoal. Agradeço aqui, pá, e vai embora. Tchau. Esse aqui é o mesmo fusível que esse aqui, só que a função de fusível, mas ele é encapsulado. Ele é encapsulado e se eu conseguir trazer aqui para vocês uma placa de TV, tá vendo em pretinho aqui, quadradinho de plástico, tudo? Olha aqui, aqui é a entrada, aqui é uma entrada de energia. Aqui nós temos o Lord Varistor, o Barão Barrigudo, capacitor, e aqui do lado, pretinho, olha ele aqui. Esse aqui é o mesmo que esse aqui. Ele precisa ter uma ação bem rápida para não ter chance de acontecer, por exemplo, uma criação de um arco. Porque se cria um arco, quando ele está abrindo, ele mantém. E esse arco mantém, pode queimar a tua placa, queimar tudo. Então, o que que a engenharia teve uma ideia muito legal de fazer? Deixa eu ver, eu vou ver se eu consigo abrir. Quer dizer, se eu consigo não, eu já abri, né? Eu quero ver se eu abro de novo, abrir. Consegui abrir ele. Então você vê, ó, ele está encapsulado, está muito pequenininho de olhar, porque ele é muito pequenininho. Mas olha aqui, eu vou pegar aqui e a parte interna dele tem aquele filamento. Deixa eu ver se dá para aproximar um pouco. E aproximando assim, vocês estão vendo o filamento aí, mas vocês conseguem, olha, tente imaginar o que eu estou falando, porque não dá uma visão tão legal. Esse cara aqui, vou tentar representar que isso que vocês estão vendo aqui, é isso aqui,
esse plastiquinho aqui, pequenininho, e aqui em cima ele tem então um terminal que vai lá para baixo, e aqui em cima ele é assim, ó. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo uma mola, uma molinha. Pois é exatamente isso. Não interessa ele se romper assim, ó, bem devagarinho e ainda poder criar um arco aqui. Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso de uma vez. Então já perceberam, a mola tensionada, ela vai sofrer uma ação mecânica e a física mesmo já, puf, ela vai, puf, desarmar. Então, essa é uma outra característica. Fusível é tudo igual, a função deles, mas a forma de operar é diferente. Então, com isso eu matei o segundo fusível que vocês vão ver. Tem um outro fusível que eu não trouxe aqui, é aquele tal fusível SMD, que é aquele Surface, não sei o quê, é aquele que você coloca em superfície. Ele não tem as perninhas furando a plaquinha, ele é soldado na superfície. Agora eu deixei por último esse aqui, porque esse aqui não é propriamente da eletrônica, porque você não ia ter normalmente um fusível desse tamanho numa placa eletrônica. Imagina o seguinte, se você comprar 50 fusíveis desse e mais 50 fusíveis desse, talvez você não compre um desse. Agora eu vou explicar. Esses multímetros desse padrão, Yokogawa, Fluke, não estou fazendo propaganda nem mostrando o que eu tenho, não. Estou comentando só com vocês. Por sinal, esse aqui está com uma deficiência que precisa ser consertado. Mas esses multímetros são multímetros não exatamente para eletrônica, categoria 4 para 600, categoria 3 para 1000 volts. Eu vou usar esse aqui, por exemplo nas nossas brincadeiras, nas nossas atividades, nos nossos aprendizados, eu vou usar muito esse, porque o Minipa é o suficiente para a gente fazer um monte de coisa, um multímetro de 400 e poucos reais, 300 e poucos reais, acho, não lembro, barato. E barato, depende, né, para quem eu estou falando, para mim não é tão barato não, mas, e aí você tem uma escala legal aqui, inclusive você tem uma escala que ele injeta uma onda quadrada. Então ele é interessante esse cara. Esse cara aqui, eu não vou com ele nunca para o campo. Eu nunca vou entrar dentro de uma subestação com ele para fazer uma medição de painel elétrico, essa coisa, onde tem às vezes correntes ou pode ter um curto-circuito, alguma coisas altíssimas. Esse rapaz aqui é um gigante, porque o que é que ele vai fazer? O interior dele tem outro material também que eu não me lembro, mas eu vou falar o que eu sei. O material desses caras aqui é areia de quartzo. Areia de quartzo, pô, que legal, olha, areia de quartzo. E que raio que faz essa porcaria de areia de quartzo? Salva a sua vida, só isso. Porque ela, se houver um curto-circuito, você pegou o seu multímetro e falou, eu vou medir aqui um negócio, pá, mediu, sem querer você estava na escala de continuidade, você foi medir uma tensão. Infelizmente, alguma coisa assim acontece às vezes. E quando você faz isso, você cria um curto-circuito. Pode até destruir o seu aparelho, mas a explosão que iria dar e te levar junto embora, possivelmente te matando, ela não vai acontecer, porque a areia de quartzo aqui dentro, ela vai aquecer de uma tal maneira que ela praticamente vai se transformar em vidro. E ela não vai permitir o arco elétrico, ela não vai permitir a continuidade de um lado para o outro aqui, e ela não vai permitir a criação do arco elétrico. Não tendo arco elétrico, não tem perigo, a sua vida está salva. O preço de um fusível desse é muito próximo do preço de um multímetro, não desse, mas um pouco mais simples. Aqueles multímetros mais baratinhos, dá para você comprar uns 2 ou 3 multímetros com o preço de um fusível desse. Entenderam, pessoal? Então, eu falei sobre o fusível de vidro, eu falei sobre o fusível de areia de quartzo,
e eu falei sobre o fusível encapsulado, esse que tem a molinha, que é justamente para fazer isso aqui, aquele efeito de a molinha abre, então ela puxa e não deixa abrir devagarinho. Perfeito? Acho que está bem claro. Para um fusível, para esse rapazinho de entrada, que é talvez o herói, é o mais importante, porque a gente na bancada, a gente está chamando ele de Sir Fusível, mas vocês vão ver que quando ele estiver trabalhando junto com o Varistor, a verdade é que o nome dele deixa de ser Sir Fusível e o nome dele passa a ser, as alcunhas dele passa a ser Sir Suicida, Sir Kamikaze. Só isso. O grande heroísmo dele, ele não fica para festa, ele morre, mas ele salva o Vale da Transformação inteiro, ele salva um reino inteiro, uma cidadela inteira. Nós vamos ver isso no futuro. Bom, pessoal, aqui como teste é só de continuidade. Não teria nem sentido a gente estar próximo de um osciloscópio, nada. O multímetro é o BIP, é o tradicional BIP, tocou, o filamento está intacto e está funcionando direitinho. Não tocou, não deu continuidade, o filamento foi rompido. Então, eu vou fazer um teste rápido aqui só para vocês verem. Só que eu vou aproveitar para não perder a minha graça, né? Eu tenho um pouquinho de deficiência da audição. Não sei porquê, né? Eu sou tão novinho, só tenho 71 anos, mas enfim, acontece até com as crianças, né? Eu tenho um pouquinho de deficiência auditiva. O bip do multímetro comum, ele passa meio desapercebido para mim, vocês entendem? Aí eu tive que criar um circuito e um sisteminha que não tem nada demais. Isso está na minha página, isso está no meu canal, é o primeiro ou segundo vídeo, eu acho. E ele tem um título bem sugestivo que chama Vovô Ouve Bem. Eu ouço bem. E ó, eu vou virar aqui a minha câmera, agora vai estar tudo mais ou menos precário, porque eu ainda não estou com o estúdio arrumadinho. Uma caixinha, vovô ouve bem. E vocês estão vendo que tem bus à direita e LED à esquerda. Por quê? Então eu vou ligar o bus e vou ligar o LED. Aliás, o bus está ligado. Eu vou fazer o teste dos 3 multímetros depois da graça. Só um minuto. Voltamos aqui. Oi, estou aqui. Então, olha, eu vou fazer a continuidade aqui dele, só para vocês ouvirem. E não me chame de surdo, não, hein? Ok. Aqui legal, aqui eu estou ouvindo bem. O vizinho está xingando, mas tudo bem, eu estou ouvindo legal. Esse aqui é a continuidade dos malucos, dos velhos malucos. Aí então nós vamos fazer o seguinte: me dê a continuidade desse, não tem novidade nenhuma. Tá bom, oba, esse que é de vidro? Oba, tá bom também. Esse pequenininho, miserável. Caramba, é porque eu abri ele, pessoal. Tá aqui, pronto, consegui. Tá feito, um teste simples, rápido, objetivo. Sem isso, era difícil ter eletrônica também que funcionasse. Ok, pessoal? Agora, a minha brincadeira, essa eu faço questão de mostrar. Vocês veem aqui, ó. Eu botei um LED também, porque se eu estiver fazendo alguma coisa de noite e alguém reclamar, eu ligo aqui essa chavinha e desligo a buzzer, que é a campainha. E vou tentar fazer uma gambiarra aqui para ver se dá certo para mostrar. Olha lá, no centro tem uma chavinha. Estão vendo? Ah, desculpa, um LED azul. Aí eu vi o LED azul, eu falei, pô, eu tenho um manequim aqui, meu companheiro silencioso. Eu vou transformar ele no exterminador do futuro. Só assim, pô. Aqui, ó. Ok, esse aqui é o cara. Esse cara sou eu. Você viu o olho dele? Vocês viram o olho dele? Olha o que eu fiz no zoinho dele. Ó, 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 ó. Exterminador. Então eu meço continuidade também com meus olhos flamejantes. O exterminador do futuro. O Schwarzenegger de pobre. É esse meu aqui. E se alguém vier me criticar e vier me xingar, não sei o quê, eu ainda deixei mais um. Eu também, ó, eu já fui criança, né, gente? Agora eu estou voltando a ser criança. Aí eu peguei
E deixei mais um legal aqui, quer ver? Ó? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha aqui. Esse aqui eu tinha nas costas do meu carro, quando o cara buzinava. Agora eu boto aqui. Não gostou? Gostou, eu mostro o Schwarzenegger. Não gostou, eu mostro esse aqui. Ai, delícia. Pessoal, esse é o vídeo um de uma série de 27 que nós vamos fazer. E vamos desenrolar essa eletrônica e vamos ser todos felizes. Comente, fala, velho, você é maluco, você não tem juízo, você vai para o sanatório. Não tem importância, eu vou mesmo. Mas comunique, faça qualquer comunicação. E olha, lembra disso aqui? Isso aqui é uma ficha, olha só, ficha de alistamento de cada um dos componentes, de cada um dos personagens, de cada um dos participantes do que nós estamos fazendo. Vocês vão ter essa ficha, e essa ficha depois vocês vão ter. Eu deixo tudo sem marcar, porque vocês podem ter isso eventualmente na bancada de vocês e falar: essa aqui é o prontuário de cada coisa que eu estou medindo. Ah, isso aqui está bom, isso aqui está ruim. Ou pelo menos a lembrança do que está para medir. E outra coisa, aqui embaixo, mas vai ter o QR Code no mesmo sistema do fase um, que vocês vão ter o mapa, vocês têm o mapa, quem não tiver me peça que eu entrego, vocês têm o mapa para vocês apontar o celularzinho de vocês e pegarem a informação daquela aula referente ao personagem ou ao tema que foi proposto. Vocês vão ter tudo isso. Então, só que esse vai ser um prontuário para cada componente. Cada componente que eu terminar, eu já vou preparar, depois de editar e deixar pronto, eu vou colocar prontuário junto e vocês vão ter o componente para acompanhar e o prontuário para baixar. Sempre em PDF para vocês imprimirem. Tá bom, gente? Ficam com Deus. Muito obrigado mais uma vez. Desculpa, a voz do velhinho está meio derrapando hoje. Mas é isso, eu estou saindo da adolescência e estou virando adulto, a voz vai mudando um pouco. Fiquem com Deus, pessoas. Amo todo mundo.